Haverá ou não salvação na tribulação? Um assunto quentíssimo que gera grandes discussões. Na minha perspectiva, o texto bíblico é absolutamente claro e explícito. Mas ainda assim, muitas confusões, muitas discussões calorosas acontecem por causa dessa simples pergunta. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Na grande tribulação, haverá ou não chance de alguém se salvar? Muitas pessoas vão dizer que não vai existir salvação na grande tribulação, a não ser para um certo tipo de pessoa. Outros vão dizer que a salvação, no fim dos tempos, na época da tribulação, vai acontecer para todos aqueles que tiverem fé em Jesus Cristo. E aí? Como é que a gente decide isso? Algumas pessoas vão argumentar que não haverá salvação na tribulação por causa de um texto muito complexo, muito obscuro de Tessalonicenses. Nesse texto em Tessalonicenses, algumas pessoas entenderam que o Espírito Santo de Deus não mais estará aqui. E como resultado, as pessoas não vão conseguir se salvar, a não ser um grupo específico de pessoas. Quando eu leio o texto, eu não consigo ver a interpretação que essas pessoas dão e não consigo entender a teologia que está por trás dela. Eu me refiro agora ao fato de que algumas pessoas afirmam que o Espírito Santo não estará mais na terra na época da tribulação. Vamos lá. O texto está, na verdade, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículos de 6 a 8, e diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Essa palavra, aquele que o detém, agora, muitas pessoas julgam que isso se refira ao Espírito Santo. E por causa disso, acredito que somente um grupo específico de pessoas vai ser salvo na tribulação, e mesmo assim esse grupo vai ser salvo não através do Espírito Santo, mas através de um tipo de obra, nesse caso, a sua própria morte, como um mártir. Preste bem atenção nas interpretações que nós temos ao longo da história. Outras pessoas vão dizer que se trata de Deus. Outros vão interpretar esse texto dizendo que se trata do tempo de Deus. Outras pessoas vão interpretar esse texto dizendo que se trata da igreja. Outras pessoas vão interpretar isso dizendo que se tratava do Império Romano. Pronto. E aí? Igreja, tempo de Deus, Espírito Santo, Império Romano. E aí? Afinal de contas, quem é esse sujeito aqui que o detém? Infelizmente, muitas pessoas se basearam apenas nesse versículo aqui para dizer que o Espírito Santo não mais estará na terra no período da tribulação. Meus queridos, quando você estuda hermenêutica, você tem que fazer algumas comparações e algumas associações. Primeiro você lê
o seu texto, o contexto mais próximo, o contexto do seu livro e depois o contexto canônico, ou seja, a Bíblia inteira. Depois que você faz isso para entender aquele assunto nesses variados lugares, você precisa então ter base de outros textos para tentar compreender então aquilo lá. E é por isso que a hermenêutica e a exegese vai fazendo isso, vai abrindo. As pessoas se baseiam unicamente nesse versículo, que é extremamente complexo, obscuro, de muito difícil interpretação, e eles afirmam com todas as forças que o Espírito Santo não mais estará na terra no período da tribulação. Eu sou um dos que discordam disso veemente. E aqui vem a primeira razão. Número 1, o texto é obscuro e é o único da Bíblia que trata a respeito. Número 2, a Bíblia está dizendo para mim, no livro de Apocalipse, que muitas pessoas serão salvas naquele tempo. Muitas. 144 mil pessoas de todos os povos, tribos, nações e línguas. E é aqui que vem o problema. Se nós sabemos e pregamos que na teologia bíblica, que na Bíblia, a pessoa para ser salva, ela depende da obra do Espírito Santo, porque ninguém pode ser salvo por obra alguma. Como é que essas pessoas podem se salvar no tempo, no período da tribulação, com a completa ausência do Espírito Santo de Deus aqui? Isso seria negar o que a gente prega todo dia, que nós somos convencidos do pecado pelo Espírito Santo. Nós reconhecemos quem Deus é pela fé que Ele injeta no nosso coração, e quem faz esse trabalho, quem realiza esse trabalho é o Espírito Santo. Então o primeiro problema que eu tenho, o texto é obscuro. Tem várias interpretações, pelo menos 5 ou 6. Número 2, é o único lugar na Bíblia que trata do assunto. Número 3, milhares de salvação vai acontecer. E o Espírito Santo não é aquele que vai estar trabalhando. Como isso pode ser? A resposta deles é: porque eles vão ter que dar então a sua vida e ter que morrer. E por causa dessa morte deles é que eles serão salvos. Meu querido, o sujeito com o Espírito Santo aqui agora, trabalhando na vida dele, ele não quer viver para Deus. Você acha mesmo que sem o Espírito Santo ele vai querer morrer para Deus? Nunca. Esse é um tipo de exegese, de hermenêutica, de interpretação bíblica que eu não quero fazer. Número 1, texto complicado, confuso, com 5, 6 interpretações. Número 2, não há mais nada na Bíblia que corrobore com essa interpretação de que o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Número 3, uma negação da nossa teologia, nesse caso, teologia sistemática. Nós estamos dizendo então que o homem ele é capaz de alcançar salvação através das suas obras ou através da sua morte. De jeito nenhum. Vai haver muita salvação na tribulação. E pode ter certeza que quem vai ajudar nesse trabalho é o Espírito Santo. Me permita ler para vocês aqui alguns desses textos. Apocalipse 7, 4 ao versículo 14. Eu quero ler só uma parte disso daqui, mas fala disso. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados
pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que coisa espetacular! Espetacular! Olha só que coisa linda isso aqui. Outro texto em Apocalipse, esse aqui, diz assim, olha só. Depois disso olhei, e diante de mim estava a grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos esses textos aqui, e mais um. Olha esse outro texto que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Irmãos, isso é muito poderoso. Então, haverá salvação na tribulação? Absolutamente, sim. E essa salvação vai acontecer através de quem? Através da obra do Espírito Santo, como nós aprendemos em todas as sagradas escrituras, e quando nós aprendemos teologia bíblica, entendemos que a fé só Deus pode dar para o homem. E é através do Espírito Santo que nós conseguimos enxergar quem Deus é. Sim, haverá salvação. E não será através da obra, não será através de morte, mas através da presença do Espírito Santo, convencendo o homem que ele precisa de Deus, que ele não pode nada sem Deus.